Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós dedicaremos o nosso estudo a uma parte que se chama prolegômenos. O que é prolegômenos? Prolegômenos é uma palavra de origem grega, prolegômena, que significa aquilo que é dito antes. É uma espécie de introdução, só que normalmente é uma introdução relacionada ao desenvolvimento de uma obra filosófica, científica ou mesmo literária. Ela tem por objetivo esclarecer qual é a finalidade da obra, quais são os seus conceitos principais e, no caso do Livro dos Espíritos, a origem das respostas que compõem o livro, estabelecer a autoridade dos espíritos que fizeram parte da constituição da obra e também, obviamente, oferecer uma melhor compreensão para o leitor a respeito do contexto e da seriedade da obra. Então, é esse o conteúdo que nós nos dedicaremos no nosso estudo de hoje. Kardec, em Prolegômenos, ele retoma o fato de que a doutrina espírita não foi uma teoria criada por um grupo humano, por cientistas, por pessoas que especularam a respeito de uma realidade, criaram uma teoria a respeito de como interpretar a realidade do homem. Efetivamente, uma série de fatos, de fenômenos alheios às leis da ciência humana, eles começaram a acontecer e ainda acontece hoje, numa escala universal, numa escala mundial, e que traduziam por trás desses fenômenos uma vontade independente, que mostrava uma consciência, mostrava ter objetivos próprios. E, logicamente, diante de um fenômeno inteligente, diante de um efeito inteligente, a razão, o bom senso, nos diz que há uma causa inteligente. Então, foram na relação e no estudo com esses fenômenos que estavam ocorrendo e numa escala mundial, em que foi revelado pelo próprio fenômeno, quer dizer, foi informado pelo próprio fenômeno que eles estavam sendo produzidos pelos espíritos. E aí, logicamente, a pergunta, e quem são os espíritos? E eles mesmos explicaram que era a alma dos homens que viveram na Terra. Então, Kardec aborda inicialmente desse prolegômeno, colocando como uma pedra fundamental muito importante que, primeira condição, a comunicação com os espíritos, ou essa relação com o fenômeno, ela é um fato. Ela é algo que foi e é observável. Foi o fenômeno que aconteceu e, através dele, vieram as informações e os esclarecimentos que compuseram o Livro dos Espíritos. Esse é um aspecto muito importante porque coloca o fenômeno mediúnico como fazendo parte da ordem natural das coisas, fazendo parte da nossa realidade, do universo, como qualquer outro fenômeno físico, social, biológico, que faz parte da nossa experiência. Então, as comunicações dos espíritos não é algo sobrenatural, como muitas vezes através de filmes, películas em espanhol, né? Através de filmes, através de livros, de romances, muitas vezes por desconhecimento ou aprofundamento, são colocados como algo supernatural, sobrenatural. E efetivamente, o que o próprio espírito, o próprio fenômeno trouxe de esclarecimento para Kardec é que essa comunicação, ela está na ordem natural. Efetivamente, elas sempre ocorreram em todas as épocas da humanidade, porque encontramos vestígios que muitos poderão ter atribuído à superstição, mas que, inclusive, desde pesquisas
do período em que nós estávamos no Neolítico, no período da Pedra Lascada, a nova idade da Pedra Lascada, nas cavernas, os registros nas paredes, as pinturas que falam de transes mediúnicos, mostram que ao longo da história da humanidade, a interação com essa realidade, com esse mundo chamado mundo transcendente ou espiritual, ele sempre esteve presente. A diferença é que a partir do século XIX, ele começou a acontecer em uma escala mundial. E os próprios espíritos nos esclareceram que isso foi por uma definição divina, porque, segundo eles, chegou o momento de uma manifestação universal em que os espíritos, como agentes de Deus, receberam a missão de esclarecer e de instruir os homens, trazer uma nova gama de conhecimento, ampliando o nosso horizonte a respeito do próprio universo e da própria existência. Com essa ação, com esse objetivo, iniciou-se o que eles chamam de uma nova era de regeneração da humanidade, porque, logicamente, trazendo esta realidade patente da continuidade da vida, que a morte é a cessação da vida biológica, mas a consciência, ela permanece, ela continua a sua experiência, ela continua a existir, ela se desdobra em fronteiras do universo que até então não eram concebidas, não eram compreendidas. O máximo que se registrava era no campo religioso, falando do céu ou do inferno, mas os espíritos vieram e nos mostraram não, que na verdade é uma fronteira vibratória, mas que é uma fronteira vibratória para uma realidade que compõe o universo no qual nós estamos inseridos. Ele não é uma realidade à parte, não é uma realidade separada, mística, fantasiosa, né? Mas ela faz parte do universo, ou melhor, que o universo que nós concebemos é muito mais amplo do que aquele que nós compreendimos limitado às nossas experiências sensoriais. Mas um ponto aqui também que eu gostaria de ressaltar é desse aspecto de nós estarmos numa nova era da regeneração da humanidade, da melhora da humanidade, da evolução da humanidade. E isso começou no século XIX. E é muito interessante porque o século XIX é conhecido no Ocidente como o século das luzes, onde nós tivemos o pensamento dos iluministas, em especial na França, mas também na Inglaterra. A Europa foi o grande foco desenvolvedor e divulgador de novas ideias que buscavam libertar o homem, vamos dizer, de qualquer amarra dogmática, dando e valorizando o aspecto racional da sua capacidade de pensar como sendo um recurso, um instrumento do qual nós não podemos abrir mão, ao contrário, precisamos aperfeiçoá-lo, porque é a claridade que possuímos para poder avançar nas experiências a que a humanidade está sujeita. As nossas experiências tanto pessoais quanto coletivas. E nós vemos que o século XIX, então, do ponto de vista da filosofia, da ciência, foi uma verdadeira revolução. O que não havia sido incluído e percebido é que, junto com essa era de iluminismo, né, de iluminação a partir da razão, também a religião ou a religiosidade, a dimensão espiritual do humano também recebeu uma revolução muito grande, que foi através do fenômeno mediúnico, que chamou a atenção da humanidade e que chamou a atenção não do ponto de vista simplesmente místico,
mas do ponto de vista racional se estabeleceu em pleno século das luzes uma ciência, uma nova ciência, a ciência do espírito, em que existe uma metodologia própria, existe um fato, um fenômeno objetivo a ser analisado, a ser compreendido, a ser estudado, porque ele faz parte da nossa realidade, assim como toda a ampliação do horizonte do universo cosmológico, biológico, filosófico, do progresso tecnológico. O século XIX, ele foi o grande século da transformação, colocando as bases, o alicerce para o edifício de uma nova era da humanidade, que já estamos vivendo, estamos em curso, construindo, porque contrariamente à visão, às vezes simplista, que nós fazemos no passado, quando íamos para o lado religioso ou de espiritualidade, em que aguardamos ou aguardávamos soluções mágicas e simplistas. Os espíritos vieram e nos mostraram que a dimensão espiritual do ser humano, ele é tão complexo e é tão desafiador e também resultado daquilo que nós construímos. A sociedade que nós temos hoje, aprendemos desde o século XIX, ela é uma construção de conceitos, é uma construção humana, é uma construção das nossas aspirações, do que nós estamos dispostos a realizar, a superar, a construir em conjunto. E a vida do espírito, ou a dimensão espiritual do ser humano, ela tem as mesmas características. E, portanto, com o ensino dos espíritos, com aquilo que foi colocado e que está considerado por Kardec no Livro dos Espíritos, é a base de um novo edifício. Nesse aspecto, no aspecto da espiritualidade, em que deixamos de ter na dimensão espiritual apenas a experiência subjetiva, a experiência mística individual, para uma compreensão racional, filosófica, implicativa, científica, observável, que amplia e prepara a humanidade do ponto de vista espiritual, para se reunir todos sob o mesmo sentimento, o sentimento do amor, o sentimento da caridade, completando as dimensões que o século XIX trouxe de revolução, que são as bases da era tecnológica. No entanto, como vemos hoje mais do que em qualquer outra época da humanidade, vemos de uma maneira muito clara, porque a tecnologia nos possibilita, que o humano está presente em todas as culturas, em todas as latitudes, em todos os países, em todas as regiões, independentemente da nossa diferença ou diversidade de língua, de interpretação religiosa, de interpretação cultural, de nossas construções culturais. O humano tem as mesmas bases. Temos apenas feito ao longo dos séculos e nas diversas regiões do planeta respostas diferentes às mesmas questões, mas no fundo a mesma necessidade de solidariedade, a mesma necessidade de amor, a mesma necessidade de nos apoiarmos reciprocamente. Passamos a compreender que não adianta eu colocar fronteiras, estabelecemos fronteiras geográficas. Estamos no mesmo planeta, estamos numa mesma nau, no mesmo navio, viajando pelo cosmos. E o que fizermos localmente de bom repercutirá para todo o planeta. O que fizermos de mal localmente repercutirá também igualmente, como nós vemos as questões climáticas, como nós vemos as questões de guerra, as questões da fome, as questões do desenvolvimento social, as diferenças dos desenvolvimentos, o desequilíbrio que muitas vezes existe, logicamente,
e sabemos dentro da nossa sociedade ou dentro de todas as sociedades que compõem a grande família humana. Os espíritos, então, nesta obra, falam que naquilo que eles trouxeram e que por definição divina, por chegar um momento em que era preciso completar a visão humana daquilo que nós logramos desenvolver através da pesquisa, da investigação, a dimensão espiritual. Mas uma dimensão que nos ajuda a nos aproximarmos uns dos outros, a respeitarmos a forma de expressão, mas reconhecermos que as diferenças estão muito mais na forma do que no conteúdo. Essa é a visão, o contexto, de modo geral, que Kardec coloca, que está lá nos prolegômenos, que é muito importante. Em resumo, nós temos isso. A questão da comunicação mediúnica é um fato. Ela nos trouxe a evidência que existe uma causa inteligente que se autodefiniu como espírito, como os espíritos, a alma dos homens que viveram na Terra, desdobrando para nós a evidência de que a vida continua, que a nossa experiência não termina aqui na Terra, ao mesmo tempo que esta comunicação, ela não tem apenas a finalidade e ela não se presta simplesmente à questão de nós constatarmos a nossa imortalidade, mas também estabelece uma ponte, uma porta de acesso, de comunicação a informações, a instruções e conhecimento que vimos recebendo desde então dos espíritos, preparando uma nova era da humanidade, uma nova era de regeneração, de transformação, dando a razão pela qual nós precisamos sim vencer o egoísmo, superarmos o materialismo, termos o melhor do que conseguimos desenvolver do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. E ao invés de construirmos bombas, destruição, tentarmos dentro de um barco que, se ele afunda, afundamos todos juntos, tentar salvar-nos a nós mesmos, independentemente das consequências que tem para os outros. Isso é impossível. Os espíritos evidenciam que as nossas vidas, elas são interdependentes. Estamos todos conectados. E não é apenas porque estamos num único barco, é porque pertencemos na origem a uma mesma realidade. A nossa natureza transcendente, que precisa da experiência na Terra para o seu crescimento. Ainda no Prolegômenos, Kardec apresenta o desenho de uma cepa, né, de uma videira, em que tem lá o ramo verde, tem as uvas, as folhas, e ele explica que os espíritos desenharam essa cepa e deram a ela uma simbologia, que ela representa o trabalho do Criador. Então, nós temos ali na uva o corpo material e no sumo o espírito. E a cepa, a videira, sendo uma representação do trabalho do Criador, porque a uva foi uma das plantas frutíferas que nós, vamos dizer, educamos, domesticamos há muito tempo, e que hoje o que nós temos de essência dela para os melhores vinhos, os melhores sucos, foi o resultado de uma longa elaboração, de um trabalho largo ao longo dos séculos, separando, melhorando a sua concentração de açúcar, compreendendo melhor qual é o tipo de terra, qual é o tipo de clima, qual é o tipo de espécie que melhor pode desenvolver e trazer-nos o melhor resultado
em termos da essência do vinho que buscamos. E isso é um símbolo espiritual para nós, porque efetivamente nós somos o resultado de um trabalho conjunto entre Deus e o homem. Assim como o vinho que hoje usufruímos, nos deliciamos, ou suco de uva, como de tantas outras plantas, como a cafeicultura, o trigo, qualquer uma delas. Mas em especial estamos falando da uva por conta do que foi apresentado a Allan Kardec. Também o trabalho de aperfeiçoamento de uma fruta, de um fruto, melhor dizendo, como Kardec exemplifica, ele também é um trabalho entre o homem e a natureza, que no fundo é entre o homem e Deus, porque recebemos, vamos dizer, ela na antiguidade, aquela planta capaz de produzir aquele fruto com determinadas características rústicas, ainda não tão doce, e no trabalho de seleção artificial, trabalhando junto com a natureza, alcançamos a excelência desse fruto que hoje temos. Assim é a nossa realidade espiritual. Nós precisamos da encarnação, precisamos do mundo material para nós atuarmos, a fim de colhermos a essência do nosso aperfeiçoamento. Então, a doutrina dos espíritos, ela vem nos trazer uma compreensão que reconhece o valor inestimável da vida na Terra. Ela não vem nos ensinar que porque somos imortais, deveremos desprezar a nossa experiência aqui. Ao contrário, vem nos indicar que sem essa experiência, mas sob um olhar muito mais amplo e mais complexo, mais profundo, não lograremos os melhores resultados que podemos ter da nossa experiência. Alcançarmos um sentido de propósito, não apenas para as lutas políticas de poder, que o mundo ainda está sujeito devido ao egoísmo humano, que está com os dias contados, porque estamos num aprendizado acelerado para a nossa libertação. Mas as sementes desse futuro, em que todos nós estaremos reunidos sobre a árvore do amor, colhendo os frutos do amor através da caridade, da compreensão, do respeito mútuo, eles estão plantados. Eles estão plantados e a base disso tudo está no Livro dos Espíritos, a que nos dedicamos o nosso estudo. Agradeço a participação de todos e nos encontramos no próximo tópico. Obrigado.